Graças a Deus. Eu convido a você, por gentileza, a se colocar em pé na presença de Deus e abra sua Bíblia junto comigo. Isaías 43. Quem aceita água? Quem aceita água? Profeta Isaías, o maior profeta de toda a história. Capítulo 43, nós vamos ler do 1 até o 5 para nossa meditação nesta manhã. O versículo 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Até aí. Deus abençoe. Podemos assentar, irmãos? Graças a Deus. Quem quiser manter a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos meditar, e o assunto que vamos tratar hoje é: só Deus pode livrar o seu povo. Só Deus. Nossa confiança não tem que ser posta num homem, ou em algum herói que queira aparecer para resolver a solução, para resolver o problema do mundo, mas a nossa confiança tem que estar posta no Senhor. Só Deus pode livrar Israel. Esse texto que nós lemos de Isaías, ele fala sobre a restauração do povo de Israel. E Deus está mostrando aqui para o povo de Israel, que é um povo que sofreu muito, irmãos. O povo de Israel, apesar de Deus estar acompanhando eles, é um povo de coração duro. Mas Deus não desiste. Assim como Deus não desiste da gente, né? Quantas falhas a gente comete, né, no dia a dia. Às vezes deixamos de fazer uma coisa, falhamos, né? Então Deus não desiste. Aquele povo viu Deus 24 horas por dia. Era dia e noite, Deus manifestava. Mas o ver os feitos de Deus não garante para nós que a nossa vida será bem-sucedida. O que garante a vida de sucesso é quando nós aprendemos os caminhos de Deus. Lá no Salmo 103, me fala em memória o verso, não sei se é o verso 7, está lá. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, o povo de Israel via os milagres de Deus no Egito, no deserto, lá hoje, onde Israel está presente, onde está lá vivendo já no seu território, onde estão as 12 tribos. Eles viram os feitos, mas apenas dos
Dos 600 mil homens que saíram do Egito de 20 anos para cima, ou de 18 anos, se me falha a memória, só 2 entraram. 600 mil homens, só 2 entrou em Canaã. Por quê? Eles colocaram a sua fé só naquilo que viram. E o que viu mexe com a emoção. E emoção não leva a gente a nada. A emoção só faz a gente ter altos e baixos. Porque qualquer coisa que a gente sinta, a gente entristece. Você pode estar alegre, de repente você vê um pensamento ruim, você fica triste. Por quê? A emoção mexe com toda a nossa estrutura. E ela mexe também com a nossa imunidade. Mexe com a nossa imunidade. Então, a emoção, ela mexe com toda a estrutura, e não é a emoção que vai nos fazer superar as batalhas que virão pela frente, e sim o caminho de Deus, a sua palavra, aquilo que Deus apontou para nós, aquilo que Deus ensinou para que nós andemos nele, é isso que vai fazer diferença. Então aqui Deus está chamando o seu povo, através do profeta Isaías. Primeira coisa, nesse primeiro versículo aqui, ele está colocando 3 coisas importantes. Ele está mostrando aqui a primeira coisa, o seu amor. Olha como é como alguém esteja abrindo o seu coração, né? É como o marido está abrindo o coração para a esposa e falando coisas que ele nunca pôde falar com ninguém, mas está falando agora com a sua esposa, ou vice-versa, ou um pai para o seu filho e vice-versa. Então Deus aqui está abrindo o coração para um povo, para o seu povo que é de coração endurecido, mas Ele está dizendo assim: olha, eu te amei, eu te amei. Então a primeira coisa que Deus está aqui falando para o seu povo é o seu amor pelo seu povo. Então, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo nada porque Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Então Deus está falando, apesar do nosso coração ser duro, apesar de sermos pecadores, Ele diz assim: eu amo vocês. Então Deus está aqui revelando o seu amor. Agora Ele está pedindo o quê? Que eles confiem em Deus. Confie, tenha uma fé perfeita em Deus. É a mesma coisa que, vamos pegar uma criança, se o pai entrar num poço fundo, e ele falar para o seu filho de 2 anos que está lá em cima: filhinho, chega na beira do poço, ele grita lá de dentro: você está vendo o papai aqui? Não. Que até uma certa fundura você consegue ver, passa de tantos metros, você não consegue ver mais. Você está vendo o papai aqui? Não, mas pode pular. Ele vai pular, porque ele tem fé no seu pai. Ele sabe que o seu pai não vai deixá-lo morrer. Ele pula. Você mandou seu filho fazer uma coisa, pode crer que ele confia em você, ele vai fazer. Então é isso que Deus está ensinando. Confia em mim, naquilo que eu vou fazer para vocês. Tenha confiança. E terceiro, dependa de mim. Porque a coisa mais importante que Deus gosta de ver na gente é a dependência dEle. Porque nós muitas vezes achamos que vamos durar até acabar. Logicamente, né? Vai durar até acabar. Mas a gente pensa assim: olha, eu olho para o espelho, eu estou muito novo ainda, não tenho um fio de cabelo branco da rua ainda para os 80, 90. Irmãos, se Deus não fizer o nosso coração bater, a gente não levanta de manhã. Não levanta não. Quando eu acordo de madrugada para orar, eu já sento na beira da cama: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor manteve meu coração batendo. Muito obrigado porque meus pulmões estão respirando. Muito obrigado que eu consegui levantar da minha cama sozinho.
Muito obrigado, Senhor, porque meus olhos estão abertos. Muito obrigado, Senhor, porque minha mão está funcionando. Então, nós dependemos de Deus em tudo. Em tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Porque a vida vem dele, ele é a vida. Sem Jesus nós estamos mortos. Ele é vida. Então nós dependemos. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então ele estava ensinando para Israel, mostrando para Israel que para essa restauração acontecer, eles precisavam entender o grande amor de Deus. Eles precisavam entender que eles eram amados. Mas agora, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, Deus está mostrando como Ele cuida, ou Ele cuidou e vem cuidando do povo de Israel. Ele cuida de mim, cuida dos pastores, cuida de você, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Então confie nele. Confie nele. A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nunca desista daquele membro da sua família, porque ele virá. Porque esse é o caminho de Deus, essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então creia que os seus filhos virão, creia que o seu pai virá, creia que a sua mãe virá, creia que o seu irmão virá, creia que aquele parente seu virá, porque você creu e agora está confiando no Senhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Amém? Então, assim como Deus trata Israel, porque nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus, assim como Deus trata Israel, Ele trata com a gente também. E Ele diz assim: chamei-te pelo teu nome. Irmão, você é conhecido no céu. Vamos ver Daniel 10:11? Olha o que está escrito aí, Daniel 10:11. Vai colocar no telão aqui. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Deus enviou o seu anjo para falar com Daniel e chamou ele pelo seu nome. Deu para você entender? Às vezes você está lá assim e de repente você escuta alguém chamar o seu nome, você olha, não tem ninguém. É o Senhor que está chamando pelo seu nome. É Deus que está te chamando pelo seu nome, porque você é conhecido no céu. Nós somos conhecidos no céu. Então, olha, Deus cuida da gente, ainda que as provações que enfrentamos neste mundo quer dizer o contrário. Tenta falar para nós o contrário. Então, às vezes a tentação ela vem, o diabo sopra de um lado, Deus nem sabe quem é você, Deus nem te conhece. Aí a palavra de Deus fala assim: não, Ele me chamou pelo meu nome, Ele me conhece. Quando Saulo ia para Damasco, o Senhor apareceu para ele no caminho. O que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo era um perseguidor da igreja e o Senhor chamou pelo nome. Então, irmãos, ainda que a provação, que às vezes em meio à tempestade, em meio à agitação da provação, daquele turbilhão do furacão da tentação, às vezes caímos naquele turbilhão da tentação, da provação, e às vezes achamos que Deus esqueceu da gente no meio daquele turbilhão, Deus esqueceu da gente no meio daquela provação. Deus não esqueceu, não, Ele está bem atento. É por isso que Ele está falando com Israel: olha, eu amo vocês e chamei vocês pelo meu nome, pelo seu nome, tenha confiança em mim e dependa de mim, porque vocês verão a restauração de Israel. Ainda que a provação queira falar assim: agora você está derrotado, aí Deus está dizendo: não temas, não tenha medo. Parece que está tudo perdido, mas Deus está dizendo: confie, não tema, porque eu sou contigo. Muito bem, olha o que ele diz aqui, versículo 1, ainda na primeira parte: diz o Senhor que te criou. Criar é trazer à existência algo novo, original, único. Então preste bem atenção nisso. Não existe nesse planeta ninguém igual a você. Foi Deus quem te criou. E ele está dizendo aqui, quando ele fala para Israel: foi eu que te criei. Então ele está dizendo assim: eu sou responsável por você. Está dando para você entender? Então dependa de mim, confia em mim, confie no meu amor. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pode vir tempestade, vendavais, mas se tem amor verdadeiro, aquela união não se desfaz, porque é amor sacrifício, é amor espiritual, é amor sacrificial, que ama sem ser amado, que ama sem esperar retorno ou a troca de alguma coisa, algum benefício, porque a pessoa está dedicando o seu amor a ela. Ama sem ser amado. Então Deus está dizendo aqui: olha, vocês são de duro coração, mas eu amo vocês, eu criei vocês, eu tenho responsabilidade com vocês, eu não deixei vocês nesse planeta abandonado, mas eu chamei pelo seu nome, eu te formei. Formar é a mesma coisa que da forma, estrutura, moldar. Então, além de Deus nos criar, Ele nos formou. O que Ele nos formou? Olha o que está escrito aí, 1 Pedro 2,9. Vamos ver se é 1 ou 2 Pedro, por gentileza. Deixa eu ver se é. Olha aqui, olha como é que Deus formou. Deus nos criou e Deus nos formou. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos criou, conforme João capítulo 1, verso 13, Ele nos criou, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa geração está aqui, não vem de um planejamento familiar, ou de um acidente, que às vezes uma pessoa está lá casada já, os filhos tudo criado, formado, aí de repente nasce lá um
um pequenininho, um gurizinho. Aí fala, depois de seu filho tem 30 anos, o caçula tem 30 anos, agora esse aí foi um acidente. Então, Deus não faz nada por acidente, Deus faz por planejamento. Ele planejou o nosso nascimento, não foi pela vontade do homem, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então fomos criados por Deus, nascemos de Deus, nascemos do Espírito Santo, nascemos da palavra de Deus. Então Deus tem uma responsabilidade muito grande conosco. Só quando a pessoa não queira é que Deus deixa. Mas se a pessoa confia, por isso que ele está dizendo aqui, falando sobre o seu amor, confiança e dependência, para que nós dependamos completamente dele. Então Deus nos criou, Deus nos formou. Aí então ele começa, versículo 2, vamos lá. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui ele está falando sobre as águas da provação. Águas na Bíblia quer dizer povo, nação. Então, nós vivemos num mundo de homens pecadores, homens malignos, homens, ainda mais agora que estamos chegando no fim, a Bíblia dá 18 características do homem do tempo do fim: amante de si mesmo, egoísta, avarento, homicida, maligno. Então nós estamos vivendo no mundo dos homens. Então as pessoas vão arrumar sempre um meio de nos tentar destruir. Então é quando você estiver passando pelas águas, quando estiveres passando pelas águas, estarei contigo. Quando estiveres passando pela provação, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, olha o que diz aí, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Então vamos lá. Nesse texto que nós estamos olhando, quando você viaja com seu carro e você vai atravessar um rio, aliás, quando você entra, está chegando perto, aí tem uma placa lá, ponte de tantos metros sobre o rio tal. Porque a ponte é uma estrutura física que liga um lado ao outro, mas aqui Deus está dizendo que não tem ponte. Esse é o rio que nós temos que atravessar, que não tem ponte. Agora vamos lá, para a gente entender o que Deus está dizendo aqui. Quando aquela viúva, lá no capítulo 4, deixa eu ver, confirmar para você aqui, capítulo 4 de 2 Reis, nos primeiros versículos aí, havia um profeta que estava estudando na escola de profeta quando Eliseu era o supervisor da escola de profetas. Então o marido, um dos profetas que estudava na escola de Eliseu, que era o supervisor, ele morreu e deixou dívidas, porque ninguém fica lá esperando a morte, né? Vou deixar isso aqui, essa reserva, quando eu morrer você já tem umas reservas aí, parece que está gorando, né? Aí ele morre e deixa a dívida, e aí a viúva, 2 crianças, não tem como arrumar um dinheiro para pagar a dívida. Aí veio o credor e falou: olha, a senhora tem até a tarde para me pagar essa dívida. Até a tarde. Se a senhora não tiver o dinheiro para pagar a sua dívida, eu vou levar suas 2 crianças
para ser meu escravo a troco da dívida. Aí ela entrou em desespero, mexeu no que a mãe mais aprecia, que é seus filhos, mexe com as crianças e a mãe vira uma leoa, mexe com seu filho e ela virará uma leoa. Aí mexeu com os filhos dela, eu vou levá-los como escravo, se até de tarde a senhora não tiver o dinheiro. Aí ela vai em quem? Em Eliseu, homem de Deus, teu servo que estudava na escola de profeta morreu e deixou dívida. O credor passou lá em casa e falou: se eu não roubar dinheiro até de tarde, ele vai levar meus 2 filhos a troco da dívida. Eu não sei o que fazer, estou desesperada. Ele pergunta: o que é que tens em casa? Ah, tua serva só tem uma pequena botija de azeite. Mas que vale isso? Logicamente o azeite tinha muito valor na época, porque ele era combustível, ele era óleo para fazer comida, ele era transformado em sabão para poder lavar roupa e também iluminação da casa. Então o óleo, o azeite, ele tinha 4 utilidades, além de ungir, de unção. Então, o que a senhora tem em casa? O que você tem em casa? O que a tua serva tem em casa? O que a serva do Senhor tem em casa? Eu tenho apenas uma pequena botija de azeite. Aí ele falou: vai, pede emprestado vasilhas vazias a toda a sua vizinhança. Depois que você pegar emprestado todas essas vasilhas, aí você vem aqui e me fala. Aí eu pergunto para você: se essa mulher fosse uma má vizinha, o milagre dela dependia da ponte que ela tinha. As suas vizinhas, os seus vizinhos eram pontes para ela. O milagre dela, para ela passar de uma situação de perder os seus filhos para mantê-los, dependia de vizinhos. O vizinho eram suas pontes. E se ela fosse uma vizinha antipática, nariz empinado, encrenqueira, briguenta, se ela fosse uma mulher que ninguém gostasse dela, como é que o milagre iria acontecer na vida dela? Ela não tem ponte. Mas só que ela soube ser vizinha. E ela conseguiu um monte de panelas, de latas vazias. A Bíblia fala que a casa dela, a sala, cozinha, quartos, ficaram cheios de latas vazias, porque os vizinhos vinham trazendo, as crianças buscavam, vinha aquele monte de lata empilhada. Por quê? Porque ela tinha um bom relacionamento. Está dando para você entender? Aquela pessoa que às vezes a gente fecha a porta para ela, ela pode ser a nossa ponte lá na frente. Aquela pessoa, então diz um ditado: não pise nas pessoas enquanto você está subindo, porque você poderá precisar dela quando estiver descendo. Está dando para você entender? Ela tinha muitas pontes, porque ela soube construir pontes. Ela soube construir ponte. Porque às vezes a pessoa fala assim: ó, eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Precisa, irmão. Nós temos que construir e manter nossas pontes. Então, quando ela tem a sua casa cheia de vasilhas vazias, ela vai ao homem de Deus, fala assim: agora a senhora pega o azeite, entra na sua casa, feche a porta, porque tem coisa que Deus vai fazer em particular. A gente não pode cantar a vitória antes de acontecer. Não fique falando para os outros os planos que Deus colocou no seu coração. Fique em silêncio e depois
Depois você vai contar quando a bênção chegar, mas nunca conte antes da bênção chegar, porque Satanás vai montar o seu exército para impedir aquilo, ele vai usar pessoas. Então fique quietinha, deixa Deus fazer o milagre. Depois que o milagre estiver feito, aí você então... Agora, o que a galinha faz? Às vezes a dona está lá dentro de casa lá, opa, vai lá meu filho buscar o ovo lá no galinheiro. A galinha, coloquei um ovo, já anunciou para todo mundo que colocou o ovo. Então nós temos que ficar em silêncio. Vai, fecha a porta sobre si os seus filhos e vai despejando azeite. Porque se ela fala para os outros, se alguém fala, para que a sua mãe está pedindo tanta lata vazia? Não, é porque o profeta mandou. Acho que ele vai fazer alguma coisa, vai fazer um milagre na nossa casa lá. Ninguém, minhas crianças, sua mãe está ficando doida não, porque essa lata vazia. Até as crianças foram preparadas, não fale nada para ninguém. Não fale para que essas latas. Deixa o milagre acontecer, depois você fala. Porque quando nós cantamos a bola primeiro, aí Satanás arruma o seu exército, vai lá. Para que essa lata aí? Porque eu vou despejar azeite aqui, vai encher isso aqui. Você está ficando doida? Você está ficando doido? Ele te enganou, ele fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Aí pronto, aí estragou o milagre. Porque milagre não se explica. Milagre acontece e milagre não se explica. Está dando para você entender? Deus dá um coração novo para um coração que está fraco. Deus dá um fígado novo que está destruído. Deus dá um rim novo que está acabado. Milagre não se explica. Milagres acontecem. Então nós temos que crer, estar na dependência total de Deus e deixar que o milagre aconteça. Ela entra e começa a despejar o azeite da botija naquela lata. E foi enchendo. Mãe, já encheu aqui? Traga outra. Aí no finalzinho está lá. Vamos ler esses dois versículos aí para você entender. Versículo 3 e versículo 6 do capítulo 4 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, 3 e 6. Vamos ler esse versículo para você entender. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não, isso quer dizer o quê? Muitas vasilhas, enche a sua casa de lata. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma, está tudo cheio. Então o azeite parou, o milagre aconteceu. Agora ela pode falar. Agora ninguém pode desmanchar o milagre, porque depois que o milagre está feito, ninguém pode desmanchar, ninguém pode desfazer, porque foi Deus quem fez. Está dando para você entender? Se Deus te curou, aquela doença não vai voltar, porque é Deus que curou. Aleluia, aquele problema que Deus resolveu, ele não voltará mais, porque foi ele que resolveu. Aleluia. Aí o azeite para, aí ela fala assim, ela volta lá no homem de Deus e fala, está cheio de azeite lá em casa. Vai, vende uma parte, pague a tua dívida e você e seu filho vivam do resto. Montou uma empresa. De uma pessoa falida, endividada, tornou uma empresária do azeite. Quem quer azeite? Deu para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então veja, a ponte é uma estrutura física, que estão sobre obstáculos, para vencer obstáculos, seja um rio, seja um vale, e etc. Então, ele liga dois pontos que estão separados. Então, para você entender, a ponte é uma estrutura física. Então, vamos lá. A Bíblia fala
que alguns homens passaram por vales, por rios, por fogo, e esses homens foram proibidos de construir pontes. Às vezes Deus coloca uma provação na nossa vida e nos proíbe de construir pontes. A Bíblia mostra que Misael, Azarias, deixa eu ver se eu lembro o nome do outro colega de Daniel. Os 3 colegas, os seus nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. É o nome babilônico, mas eles eram Misael, Ananias e Azarias. Acho que é isso mesmo. Então o que eles fizeram? Nabucodonosor construiu uma grande estátua para ser adorado. A sua estátua, de 60 metros de altura por 3 metros de largura, toda em ouro puro. E ele colocou aquela estátua lá na montanha e falou assim: agora nós vamos fazer uma festa de inauguração. E depois que a música tocar, todo mundo onde pertence o meu reino, todas as cidades, todos os príncipes vão se ajoelhar e adorar a minha estátua. Lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que Daniel não estava naquele local junto, não estava junto com eles. Agora, eles já estavam ali há anos trabalhando no palácio. Então eles tinham amizade com o pessoal do palácio, tinha amizade com o rei Nabucodonosor, porque eram homens de confiança do rei. Então algumas pontezinhas eles tinham. Só que na hora que as músicas tocaram para haver adoração à estátua, eles não ajoelharam, porque eles não ajoelham perante imagens. A Bíblia fala que a Deus, apenas a Deus devemos adorar. Nós temos que adorar a Deus e não as coisas materiais, os deuses materiais de pedra, de ferro, de bronze. Então eles não ajoelharam. Aí na mesma hora tem um monte de X9, né? X9 é que não falta nesse mundo de Deus. Então o X9 foi lá: olha, tem 3 homens aí que nem fizeram caso da tua estátua. Está nem aí para a sua estátua. Quem é eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então traz eles aqui. Aí eles levaram. Aí o rei: puxa vida, é vocês? Falou: então vou fazer o seguinte, vou dar outra chance para vocês. Vou pedir para as músicas tocar tudo de novo. E se vocês não ajoelhar, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes e eu vou jogar vocês lá dentro, amarrados ainda. Aí deu ordem lá pro maestro: toquem. Começou a tocar, eles continuaram em pé. Sabe por quê? Eles não andavam por emoção e nem pelos feitos de Deus, mas eles andavam pelos caminhos de Deus. A diferença está aí. Quando a gente aprende o caminho de Deus, a emoção não toma conta, porque se eles andassem por emoção, eles falavam: poxa vida, nós vamos cair naquele fogo ali, nós vamos virar churrasquinho, nós vamos ficar torrados ali dentro. Não, eles não estavam vivendo por emoção. Emoção, eles iam sentir a pele já queimando, mas ele estava andando pelo caminho de Deus. Deus falou que está conosco. Deus falou que se nós estivéssemos até no cativeiro, Ele estaria com a gente. Eu te formei, eu te criei, te formei e te chamo pelo teu nome. Eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não tinham pontes, porque Deus proibiu eles uma ponte ali. Eles tinham amizades ali dentro, tinha muitas pontes.
Eles poderiam ser livrados. Mas tem coisa que Deus não permite que nós usemos as pontes para entrarmos no fogo, no rio de fogo. E eles são jogados lá dentro. O fogo estava tão quente, a coisa estava tão quente que quando abriram a fornalha, a labareda queimou pessoas que estavam lá de fora, e eles caíram lá dentro amarrados. Aí quando ele chegou, aí o rei Nabucodonosor veio com os seus principais e foram chegar diante do vidro talvez que tinha lá para mostrar o que estava acontecendo lá dentro. Aí aqueles 3 homens estavam passeando desamarrados, passeando dentro do fogo. E aí passou Misael, passou Ananias, passou Azarias, e de repente aparece um quarto. Aí eles falaram: Senhor, nós não jogamos 3 lá dentro. Sim, jogamos, mas lá tem 4 andando, e o 4º homem parece filho dos deuses. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós confiamos em Deus, o 4º homem vai andar conosco no meio do fogo. Aleluia. Tem hora que a prova, Deus não permite que nós construímos pontes, porque Ele será o nosso livramento. Eu estou contigo no meio do fogo, e o fogo não te queimará. Tire esses homens de lá. Abriram a fornalha e queimou novamente pessoas. Aí tiraram, eles começaram a cheirá-los, não tinha nem cheiro de fumaça, e só saíram 3. O 4º já tinha ido embora, cumpriu a sua missão, porque eles confiavam não nos feitos, mas confiava na palavra. Está dando para você entender? A Bíblia fala que Daniel também, Deus não permitiu que ele construísse ponte. O ser humano é um ser vaidoso. Quando o rei Dário assumiu com a destruição de Belsazar, filho de Nabucodonosor, que assumiu o trono depois da sua morte, e como ele abusou da palavra de Deus, dando uma festa para as amantes de 1000 dos seus convidados, para trazer as suas amantes para o palácio. Aí ele lembrou que o seu pai havia trago de Jerusalém as taças de ouro e de prata lá do templo. Aí ele falou: vai lá, busca essas pratas lá, busca essas taças lá, que nós vamos usá-la para comemorar os nossos deuses. Esse foi o mal dele. Pegar as coisas de Deus e enfiar nas coisas do diabo. Então isso é muito perigoso. Às vezes a pessoa está em casa, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele está permitindo que Satanás entre na sua casa através de uma novela diabólica, maligna, através de um filme pornográfico, através de um filme de terror. Ele está usando o que é sagrado, sua casa é sagrada, seu corpo é o templo do Espírito Santo, e os seus olhos estão vendo coisas do diabo entrando dentro da sua casa. E aí o desastre, eu já contei aqui uma vez, e como está dentro do assunto, eu lembro, um pastor, ele tinha nasceu um filhinho dele, estava com meses de nascimento. Aí ele resolveu ver um filme para desaparecer a cabeça, distrair um pouquinho. Ele ligou no filme, e o filme não era um filme adequado, principalmente para o servo de Deus.
Aí ele está vendo, aí vem uma voz falando para ele: desliga a TV. Ele falou: isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Aí passou um tempo, a voz outra vez: desliga a TV. Isso é voz da minha cabeça, eu vou ver até o final. Aí o bebezinho dele começou a chorar dentro de casa. Chorar, mas parece que estava enfiando uma agulha nele. Chorar. A esposa balança daqui, passeia para ali, vê se tira a roupinha, para ver se está machucando, para ver se estava suja. Começa, nem nada, a criança berrando, parecia que estava enfiando uma agulha. Aí ele pegou também no colo e tentando balançar. E a criança balançar, só não deve sacudir muito. Balançar com jeitinho, porque o cérebro dele está... Se balançar com muita força, o cérebro, você destrói a sua criancinha. Deu para entender? Tem que balançar com jeitinho, para lá, com cuidadinho. Se começar a sacudir lá, coitado do cérebro dele, é informação. Aí veio novamente a voz: desliga a TV. Ele: nada, eu vou ver até o final. Irmãos, ele viu até o final. O Espírito Santo falou para ele 3, 4 vezes, falando. Ele não desligou. E quando ele percebeu, o demônio tinha entrado na casa dele através daquele filme. Aí ele ficou com raiva. Foi lá, pegou a TV, jogou no quintal, pegou uma marreta e arrebentou a televisão, arrebentou aquilo lá. Falei: nunca mais entra TV na minha casa. Aí teve que orar para expulsar o demônio dentro da casa do pastor. Está dando para você entender? Belsazar fez isto. Quando ele vai lá e pega as taças do templo que foi consagrada para Deus, para ministração no templo, ele traz essas taças, põe vinho e levanta, dando glória aos deuses de prata, ouro e pedra. Naquela hora apareceu uma mão escrevendo lá no palácio: mene, 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 tekel, ufarsin. Aí ele começa a tremer. Aí ele chama os magos: lê aquela escritura. A mão apareceu escrevendo ali na parede do palácio. Leia aquela. Aí olhava, os magos vieram: olha, não conseguimos interpretar isso aí. Não conseguimos. Só tem um que pode fazer isso aí: Daniel. Chama ele, que ele vai conseguir ler isso aí. Aí ele viu lá: Mene, contado foi o teu reino, pesado na balança e fosse achado em falta. Tekel, ufarsin, o teu reino vai acabar nesta noite. E naquela mesma noite, os medos persas destruíram, mataram Belsazar e destruíram e tomaram o reino de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Porque ele brincou com coisa séria. Ele brincou com coisa sagrada. Aí reinou, tomou Dário o persa. Dário assumiu o lugar. E ele fez muita amizade com Daniel. Era uma ponte que Daniel tinha. Tinha essa ponte lá no tempo do pai, Nabucodonosor, no filho, na mãe do filho, na mãe de Belsazar. E agora ele tem a ponte que é Dário. Mas só que palavra de rei não volta atrás. E o homem, ele é vaidoso. Ô rei Dário, alguém chegou perto dele, mas tudo já tramado para pegar Daniel. Irmãos, tudo que a gente tem que fazer, por isso que a gente tem que fazer as coisas bem discreta. Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela aberta, virado para Jerusalém, porque ele estava como exilado. Acho que é asilado, né? Asilado é quando a pessoa é arrancada da sua cidade, exilado é quando a pessoa vai por conta própria, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Mas asilado, tá fora da sua pátria. Aí ele abria a janela e orava para Jerusalém. E todo mundo sabia que Daniel fazia essa oração. Aí ele falou: olha, vamos arrancar esse cara daí. É hora da gente pegar ele. Chegou perto do rei: ô rei, o senhor está sumindo agora. O senhor é chefe de uma nação. Por que o senhor não faz um decreto aí? Durante 30 dias ninguém pode pedir nada para ninguém, nem orar para o seu Deus, nem fazer pedido. Todos têm que fazer o pedido para você.
Será que tem gente assim no Brasil? Será que mesmo? Será que tem um grupinho no Brasil assim que tudo tem que passar na mão dele? E se não passar na mão dele, a coisa não funciona? Aí o homem, como é vaidoso, uai, boa ideia isso aí, é para mostrar minha autoridade. Então vamos fazer isso aí. Aí ele assina o decreto. Já estava prontinho o decreto já, só ele assinar. Porque nessa hora, quem quer destruir a vida do outro já faz tudo rapidinho. Aí já assinou o decreto, aqui o decreto dele, 30 dias, ninguém pode pedir nada, nem orar ao seu Deus, nem pedir nada ao seu Deus, mas somente ao rei Dário, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia. Poxa vida, todo mundo vai ter que vir em mim. Aí eles vão lá para a casa de Daniel, aquele grupinho de X9 através. Olha o X9 de novo aí. E vão para lá. Aí via Daniel lá com a mão estendida, ajoelhado, orando para Jerusalém. Aí ele vai lá no rei Dário, tem um rapaz aí que não fez nem caso do seu decreto. Nem ligou. Ele está lá buscando o Deus dele, pedindo a Deus dele, e nem fez caso. Então traz ele aqui. Quando chega era Daniel, um dos melhores amigos do rei Dário, do ímpio Dário, do persa Dário, que são hoje os iranianos, bonzinhos iranianos. É você, Daniel? Puxa vida. Aí a ponte teve que ser desmoronada, porque o decreto estava assinado, palavra de rei não volta atrás, e todo mundo estava de olho. Quem não fizesse seria jogado na cova dos leões, com leões famintos há dias. Aí pegou e falou: Daniel, infelizmente eu não posso te salvar. A ponte dele não podia existir. Está dando para você entender? Tem coisa que Deus não permite pontes, porque Ele mesmo vai tomar conta. Aleluia. Ele vai pessoalmente tomar conta. Ele vai pessoalmente lá no lugar para resolver. Por isso Ele não permite construção de pontes. Daniel, eu não posso te livrar, eu sei. Está todo mundo de olho no Senhor. Se o Senhor não cumprir a sua palavra, o seu decreto, já era seu reino. Aí mandaram abrir a cova, jogaram Daniel lá dentro, colocaram a pedra, ele tirou o seu anel, colocou em cima, selando, ninguém pode mexer ali, só ele pode tirar, só ele pode mandar abrir. E ele era um homem ímpio. Ele passou a noite em jejum, e pedindo ao Deus de Daniel, salva o teu servo. Quando você está passando por provações, Deus usa até ímpio para orar por você. Deus move céu e terra para cuidar do seu filho. A noite longa que o rei passou sem comer, sem dormir, preocupado com Daniel. Quando o dia amanheceu, ele correu lá: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, livrou você da boca dos leões. Ele ficou esperando. De repente: ó rei, meu Senhor, vive para sempre. O meu Deus viu inocência em mim e mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ó rei, vive para sempre. Eu estou vivo aqui. Abrem a cova, abrem. Aí tiraram a tampa da cova, tiraram Daniel. Não tinha nem um arranhão de presa de unha de leão. Aí tiraram Daniel. Aí aqueles que prepararam a armadilha, o rei falou assim: agora pega esses homens aí que traíram, que tramaram esse golpe, joga eles. Eles não estavam nem ainda caídos no chão, e os leões já pegavam eles no ar e despedaçavam.
Sabe por quê? Porque Deus enviou, Deus não permitiu que Daniel usasse a sua ponte, e uma ponte grande que ele tinha, que poderia livrá-lo da boca dos leões, não permitindo que ele fosse jogado. Mas Deus não permitiu que ele tivesse ou usasse a sua ponte, a sua estrutura física para livrá-lo da cova. Mas Deus pessoalmente mandou o seu anjo, e ele foi lá, não permitiu que o leão tocasse em Daniel. É assim que Deus faz. Se Deus não permitir que nós usemos as pontes, Ele mesmo vai vir ao nosso encontro e vai passar conosco pelo rio, vai passar conosco pelo fogo, vai passar conosco pelas águas, porque eu estarei contigo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não há perigo. Parte 2, parte 2 do verso. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não, os rios não te afogarão. O fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então não tenha medo do perigo. Não tenha medo do perigo. Nós estamos vivendo num mundo perigoso. Mas não tenha medo, porque Deus está dizendo aqui, a água não vai te afogar. A água da provação, o fogo da provação não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. As chamas da perseguição, da crítica, do desprezo, da ingratidão, da maledicência que fala mal de você. O diabo acende suas fogueiras, mas Deus não permite que seus filhos sejam queimados. Aquilo que estão falando contra você não vai te atingir. Existe um ditado popular que diz assim, aquilo que vem de baixo não me atinge, e não atinge mesmo, porque o que é que vem de baixo? O que vem de baixo vem do diabo, o que vem de baixo vem do inferno. Nós temos que temer aquilo que vem de cima, porque o que vem de baixo não vai atingir você. A maldade que estão fazendo com você, a maledicência, falando mal, as ingratidões, não vai ferir você, porque você não depende da gratidão de alguém, você depende de Deus. Nós aprendemos a depender do Senhor. O que estão falando para você não vai afetar a sua vida vai continuar, porque você depende do Senhor, é dele que nós dependemos, não é aquilo que falaram de você ou de alguém que vai ferir ou mudar o seu destino, porque não vivemos por emoção, mas vivemos pelo caminho de Deus, vivemos pela palavra, vivemos por aquilo que Deus falou. Não construa ponte, porque eu mesmo vou estar contigo na água e no fogo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. O inimigo jamais triunfará sobre os filhos de Deus. Esse eu faço questão de ler para você. Isaías 54, 17 e Jeremias 1, 19. Olha o que diz aí, Isaías 54, 17. Toda ferramenta ou toda arma preparada contra mim, contra você, contra nós, não prosperará, não vai adiante. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Jeremias 1,19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Ô, irmão, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Não precisamos ter medo. Não há fracassos. Verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus está mostrando aqui que fracasso é os alvos que você planejou e não foram atingidos. Você se sente um fracassado. Eu sou um fracassado porque eu não consegui realizar meus sonhos. Mas Deus está dizendo aqui, olha, eu dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá, para cumprir as minhas promessas na vida de vocês. Conforme está lá no Salmo 37, verso 4. Olha o que diz ali. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor. Deleitar é ter prazer no Senhor. Às vezes a gente confunde esse texto aí, que lá está escrito assim, agrada-te do Senhor. Aí eu tenho que agradar a Deus. Não, a vida da gente tem que agradar a Deus, a nossa vida. Mas aqui está dizendo que eu tenho que ter prazer em Deus. Deu para você entender? Eu tenho que me deleitar, eu tenho que ter prazer em Deus. Deus me dá prazer, Deus me dá alegria, Deus me satisfaz. Deus é a minha alegria, Deus é o meu prazer. Então, quando eu vou orar, eu tenho que orar com prazer, com alegria. Senhor, o Senhor me dá alegria, o Senhor me dá prazer. Aí, se eu tenho prazer no Senhor, o que Ele vai fazer? E te concederá os desejos do seus planos. Porque Deus não mata os nossos planos. Sabe o que Deus faz? Ele entra no nosso plano. Ele entra no nosso projeto. Ele não destrói o nosso projeto por causa dele. Mas ele entra no nosso projeto para melhorar. Mas para isso eu tenho que ter prazer no Senhor. O Senhor me dá prazer. O único que me dá prazer nesse mundo é Deus. Então estou me deleitando. E aí, todos os meus sonhos, meus projetos, meus alvos, será concedido. Vai prosperar. Já estou indo para o finalmente. Versículo 5, ele diz, não temas. Não precisa ter medo. Vivemos o mundo do medo. Vivemos o mundo da morte. Vivemos o mundo da pobreza. Vivemos o mundo das doenças. Vivemos o mundo da violência. Vivemos o mundo da velhice. Vivemos o mundo da solidão. Vivemos o mundo das pessoas. E aqui mostra, cada um tem um temperamento. Mas não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Não fique com medo, eu estou contigo. Deu para entender? Levante da sua cama alegre, feliz. Hoje será um dia abençoado na minha vida. Ainda que você viu lá a notícia, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo, não tem nada, não esquenta a cabeça com nada. Confie no Senhor, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua casa. A nossa casa é uma casa abençoada. A nossa casa é abençoada com toda sorte de bênçãos.
Então seja uma bênção e confie no amor de Deus, confie no Deus Todo-Poderoso, confie em Deus e dependa dEle, confie no seu amor, confie naquilo que Ele vai fazer, confie na sua presença e dependa dEle, porque cada dia será um dia mais vitorioso do que o outro. Aleluia! E eu concluo, não há pontes, perigos, fracassos, tudo porque alguém está conosco e esse alguém é Jesus. Jesus. Mateus 28, 20, que diz lá e eu encerro. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou... Às vezes a pessoa tem um texto que diz estarei no futuro, aqui no presente, e eis que estou presente, agora, nesse exato momento. Agora, nesse momento, Ele está comigo. Agora, nesse momento, Ele está com você. Agora, nesse momento, Ele está na sua vida. Aleluia! Todos os dias. Até quando? Até a consumação do mundo, até acabar tudo. E depois nós vamos estar com Ele pessoalmente, poder vê-lo, adorá-lo. Deu para entender? Então há situações que não podemos usar pontes, porque Ele vai vir pessoalmente para cuidar da gente. Amém? Como diz a canção, eu me rendo aos teus pés, porque é tudo que eu preciso. Negócio assim, né? Vai lá, Sara. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Fiquemos em pé e vamos cantar. Vamos lá. Aleluia. Feche os seus olhos, adore a Deus cantando. Só esse refrão, só um refrãozinho. Eu me rendo aos teus pés, pois tudo que eu... Feche os seus olhos e adore a Deus. Feche os seus olhos e adore a Deus. Viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eu me lanço aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus. Agora ore, Senhor, me encha do Espírito Santo. Faça essa oração. Senhor, me encha do Espírito Santo. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu dependo de Ti para andar. Eu dependo de Ti para respirar. Eu dependo de Ti para locomover. Eu sou um dependente de Ti, Senhor. Encha-me do Espírito Santo. Encha-me da Tua presença. Encha-me, Senhor. Encha-me nesta manhã. Encha a Tua igreja. Encha o Teu povo. Encha os Teus filhos. Encha-nos agora, Senhor, encha-nos